Olá, pessoal, pela filosofia nossa de cada dia, em mais um momento de reflexão com vocês. Eu queria tematizar hoje a questão das lições sobre ética, em particular, isso que eu vou chamar da 15ª lição. Já chegamos à 15ª lição, muito legal isso, e eu vou intitulá-la de tensão entre interesses coletivos e interesses individuais. Tensão entre interesses coletivos e interesses individuais. Esta será a nossa 15ª lição sobre ética. E como eu venho dizendo para vocês desde a primeira lição, a relação entre socialização, subjetivação, comunidade e indivíduo, intersubjetividade, subjetividade é de fato o núcleo estruturante da reflexão ético-política, não só da reflexão ético-política. Se vocês pegarem as grandes religiões mundiais, vamos pegar aqui o cristianismo para o nosso exemplo mais básico em termos da nossa formação humana, que é o que nós temos, digamos, aqui em termos de sociedade brasileira, e nós vamos ver sempre essa perspectiva de Deus, o homem, a Deus, a comunidade humana, o homem, como um dos eixos estruturantes, no caso. Né? E no nosso ponto específico de discussão aqui, que é a questão ética, de fato, a relação socialização-subjetivação, comunidade-indivíduo, sociedade-indivíduo, se constitui no ponto sempre de interrogação, de questionamento, nesse ponto de questionamento, cujo objetivo é o equacionamento dessa mesma relação, garantir uma certa harmonia, de modo que os indivíduos se integrem à sociedade e a sociedade consiga, ao integrá-los, garantir que eles se realizem ao longo do tempo, que eles encontrem, digamos, o seu sentido ao longo do tempo. E, aliás, vejo muito interessante, então, o primeiro ponto importante dessa discussão, interesses coletivos, interesses individuais, é a questão do sentido, intersubjetivamente vinculante, que deve ser garantido pelas instituições e que deve se ramificar a todos os indivíduos, a cada um dos indivíduos. Então, vocês vejam como eu, inclusive, vim falando com vocês ao longo das nossas várias lições. Os indivíduos só aceitam, de fato, digamos assim, se integrar socialmente, intersubjetivamente, na medida em que eles encontram sentido para efetivamente se integrarem nesse âmbito intersubjetivo, para se relacionarem com os outros de modo equânime. E esse sentido pode ser tanto, digamos, o escapar da punição, o evitar a punição, esse de fato é um sentido muito importante para muitas pessoas, quanto, inclusive, encontrar realização intersubjetiva. Esse é um ponto que não pode ser esquecido. A sociabilidade só ocorre bem em termos de integração dos indivíduos e dos grupos, quando, de fato, se consegue garantir que cada um desses indivíduos, cada um desses grupos tem voz e vez, tem um lugar social resguardado, protegido, fomentado, realizado ao longo do tempo. Se indivíduos e grupos não se percebem, digamos assim, como que integrados na sociedade, obviamente nós teremos aqui distúrbios vários, seja no âmbito da psique, seja no âmbito das relações intersubjetivas, que em muitas situações podem colocar a própria sociedade a perder. E com isso, inclusive, nós entraremos exatamente nessa ideia. Há uma tensão entre interesses coletivos e interesses individuais, porque, de fato, nós temos normas objetivas, instituições objetivas, poderes públicos, tradições comuns que exigem padrões de comportamento e que legitimam padrões de comportamento e formas de status quo recíprocas. E é importante perceber que essas formas de status quo e esses padrões de relacionamento recíprocos nem sempre são equânimes para todos os indivíduos e os grupos, nem sempre contam com a aceitação passiva de todos os indivíduos e dos grupos. Vamos pensar aqui sociedades de casta, sociedades escravocratas, sociedades totalitárias. Essa tensão é muito explícita, no caso. Na verdade, ela chega às raias da própria violência, se nós pensarmos a partir do parâmetro dos direitos humanos, de uma democracia pluralista, como nós temos hoje. Então, sociedades como essa, sociedades totalitárias, escravistas, de castas, sociedades teocêntricas, digamos assim, são demarcadas por uma tensão muito forte, porque aqui os processos de estratificação social, de inclusão ou de exclusão sociais são demarcados por uma perspectiva essencialista e naturalizada, ao contrário de uma democracia que parte do pressuposto de que posições sociais são construídas intersubjetivamente, relacionalmente, e, portanto, são cambiáveis, são passíveis de transformação, e principalmente num contexto em que todos têm direitos e garantias básicos, todos têm direitos humanos básicos, digamos assim, são necessárias de readequação para que, de fato, se integre todo mundo no caso. Então,
muito interessante que mesmo numa democracia, e aliás na democracia isso é muito pungente e explícito, há essa tensão entre interesses coletivos e interesses individuais que demanda conciliação mínima, harmonização mínima e, em última instância, que exige esclarecimento e determinação sobre o qual é o significado de um interesse coletivo, genuíno, em nome do contexto amplo, do contexto populacional amplo, da coletividade, no caso, e o que é, de fato, interesse subjetivo. Para começo de conversa, aliás, interesse subjetivo, o que pressupõe sociedades que afirmam subjetividades autônomas, digamos assim, pressupõe e implica, significa que essas subjetividades têm perspectivas pessoais, gostos pessoais, orientações pessoais, que nem sempre se coadunam de modo explícito, direto com isso que nós chamamos de interesses coletivos. Aliás, a pandemia nos mostra isso de modo muito claro. Os indivíduos e os grupos têm interesses vários, por exemplo, ir numa igreja, não obstante a pandemia em alta, abrir o comércio, mesmo o não essencial, no contexto de uma pandemia em alta, ir no seu barzinho, tomar a sua cerveja, ir na danceteria, enfim, se divertir com os amigos, e ao mesmo tempo, então, nós temos um interesse em torno à gestão pública da saúde coletiva, e nesse caso a preocupação com indivíduos e grupos vulneráveis, portadores de comorbidades várias que podem ser agravadas e inclusive levar à morte na medida em que a contaminação foge de controle, inclusive para se evitar que os hospitais estejam simplesmente superlotados e não consigam atender aqueles que de fato precisam, ou no caso, aumentando o seu número de doentes graves, não se tem condições de fato de se atender a todos eles. Então vocês vejam, a questão da pandemia do coronavírus, inclusive, tornou muito pungente essa perspectiva do que é um interesse coletivo, do que é um interesse individual e de quem determina o que de fato é um interesse coletivo que se sobrepõe ao interesse individual. E, aliás, esse é um ponto muito importante. Nas democracias, o interesse coletivo, na medida em que ele não viola direitos e garantias fundamentais, se sobrepõe exatamente aos interesses individuais. Como eu disse, um interesse de ir num bar a qualquer momento, mesmo num contexto de pandemia, ele não é superior, no caso, ao interesse de saúde pública, que implica em que se resguardem os indivíduos e os grupos, que se proíbam certas atividades consideradas não essenciais para que, de fato, se consiga proteger aqueles indivíduos e grupos mais vulneráveis e se garantir uma infraestrutura pública de atendimento de saúde que possa satisfazer as exigências dos sujeitos necessitados dela. Então, muito interessante isso. Numa democracia, interesses coletivos, na medida, repito, em que não violam interesses individuais, se sobrepõem aos interesses individuais, principalmente a esses interesses, digamos assim, não essenciais. Por isso, mais uma vez, muito interessante que nós temos, no caso da nossa esfera político-administrativa, a definição do que é digamos, um trabalho, uma atividade essencial e o que é uma atividade não essencial. Então, isso é muito interessante porque mostra o quê? Que no que diz respeito às atividades não essenciais, interesses coletivos não se sobrepõem a interesses individuais, aliás, não se sobrepõem a interesses coletivos. Repito mais uma vez, no que diz respeito a atividades não essenciais, interesses particulares não se sobrepõem aos interesses coletivos, muito pelo contrário, esses interesses coletivos implicam, então, na legitimidade de toda uma legislação pública que, de fato, coíba certas atividades consideradas não essenciais e, nesse sentido, que coíba a ação dos indivíduos na medida em que elas se dirigem a essas atividades não essenciais. Então, ninguém pode ficar sem comer. Portanto, obviamente, a produção, a distribuição de alimentos é uma atividade essencial. Mas as pessoas podem ficar um tempo sem ir em um bar, sem ir em um mercado, sem ir em uma lanchonete, em um restaurante, porque isso, de fato, não viola os seus direitos individuais e, ao mesmo tempo, protege interesses coletivos amplos que evitam, no caso, a contaminação do vírus. E é muito interessante que, nesse aspecto, talvez a gente vá ter que conviver com essa tensão de modo muito pungente, e, nesse caso, com a prioridade dos interesses coletivos por um longo tempo, porque, de fato, a pandemia do coronavírus não tem prazo de validade, não tem prazo para terminar, em particular, se nós não tivermos uma vacinação ampla da população, e se essas vacinas não forem tão efetivas quanto esperamos. Então, é bem possível que nós estejamos alcançando um novo estágio de socialização que, em vários aspectos, nós simplesmente tínhamos perdido. Por que tínhamos perdido? Porque já tivemos exemplos de sociedades marcadas por uma forte ênfase dos interesses coletivos sobre os interesses individuais. Vamos pensar aqui no âmbito da filosofia, nas sociedades
grega e romana, ou mesmo nas sociedades cristãs do medievo. Os interesses coletivos aqui, embora justificados em termos religiosos, essencialistas naturalizados, tinham uma base extremamente forte relativamente aos interesses pessoais. É a partir do século XVIII, digamos assim, e de modo mais específico XIX e XX, em que nós temos a emergência, a consolidação dos direitos liberais de primeira pessoa, digamos assim, em que eles de fato alcançam uma emancipação muito grande em relação a essas perspectivas essencialistas naturalizadas, a essas perspectivas de controle público forte. É só a partir de então que nós nos acostumamos com a ideia de que os indivíduos são super soberanos em relação às suas ações ao longo do tempo, não podendo ser minimizados em nenhuma delas, violados em nenhuma delas por parte do poder público. Então, essa fase acabou. Essa fase do indivíduo que se sobrepõe ao coletivo, das escolhas individuais que se sobrepõem aos interesses públicos, em grande medida ela chegou ao fim, porque nós estamos vivenciando um momento de pandemia que se propaga de maneira acelerada quanto mais os interesses individuais, e em particular esses não essenciais, se consolidam sobre os interesses coletivos, no caso. Então, nós estamos vivendo exatamente uma experiência real e clara de que quanto mais os indivíduos se sobrepõem ao coletivo, mais eles desagregam a sociedade e abrem espaço, nesse contexto da pandemia, para uma mortandade em massa de pessoas próximas, por óbvio, mas de pessoas que eles sequer veem. Então, é nesse momento que nós adentramos nesse novo estágio de socialização, como eu lhes havia dito, em que a tônica estruturante será uma definição mais rigorosa de interesses coletivos que, de fato, dinamizarão, orientarão, enquadrarão as posturas individuais em relação ao coletivo. E na medida em que as pandemias começam a se tornar uma questão cotidiana, consolidada, corrente, como nós vemos, inclusive, no que diz respeito às várias declarações científicas em torno ao aquecimento global, ao derretimento das calotas polares. Então, na medida em que isso se consolida, essas pandemias têm a tendência de se consolidar, eventualmente até pandemias muito mais graves, nós estaremos submetidos a um regime de retomada de uma noção de coletividade, de proteção coletiva, de organização coletiva, que não anulará certamente o indivíduo, porque isso é impossível, mas que estabelecerá limites muito claros e mais incisivos frente às atuações desses mesmos indivíduos no contexto coletivo, uns para com os outros, uns para com cada um deles frente às instituições, todos eles, no caso, frente às instituições. Porque, de fato, hoje a questão é muito clara. Quanto mais nós seguimos padrões pessoais de vida para além de certas preocupações e enquadramentos coletivos, mais nós abrimos o espaço para a proliferação da pandemia e, no caso, para o adoecimento e a morte de muitos indivíduos e grupos que poderiam efetivamente ser protegidos se houvesse esse isolamento social mais amplo, mais consistente e com caráter efetivamente horizontalizado, no qual predominam esses interesses coletivos essenciais frente, então, a escolhas pessoais não essenciais. Então, vocês vejam que aqui aparece, primeiro, uma observação óbvia. Interesses coletivos se sobrepõem a interesses individuais, na medida em que esses interesses coletivos não violam interesses individuais. Segundo ponto importante, a definição dos próprios interesses coletivos, dos próprios interesses individuais, e, nesse caso, de uma esfera de essencialidade, digamos, de interesses coletivos essenciais que não podem ser violados por interesses particulares, considerados, então, aqui não essenciais. E, por conseguinte, então, mais uma vez, o fato de que esse indivíduo absoluto, que se sobrepõe por sua vontade, por seus interesses pessoais, relativamente a qualquer outro interesse, esse indivíduo absoluto já não teria mais voz e vez, não teria mais espaço numa sociedade, digamos assim, afetada permanentemente por pandemias, por crises sanitárias, sociais, econômicas, políticas, culturais amplas, em particular, crises sanitárias. E um exemplo muito específico é, por exemplo, agora o jogador de futebol, o Neymar, que está dando uma festa com pelo menos 500 pessoas em Paraty, no Rio de Janeiro. Então, isso é muito interessante, que mostra exatamente essa ideia de um indivíduo que se sobrepõe de modo como que absoluto, e nesse caso porque tem dinheiro, porque tem fama, em relação a interesses coletivos, mesmo que haja essa afirmativa de um certo distanciamento, de cuidados de higiene mínimo, nós sabemos que aglomerações de 500 pessoas ou mais numa casa simplesmente vai redundar exatamente em contaminação ampla destas pessoas e, obviamente, de outras pessoas com as quais elas tiverem contato. Então,
A tensão entre interesses coletivos e interesses individuais é o que demarca a reflexão ético-política, e a sua resposta estruturante é exatamente na definição de interesses coletivos essenciais, desde os quais os indivíduos e os grupos podem e devem atuar, e frente aos quais eles não conseguem, não têm legitimidade para se sobrepor, porque, de fato, esses interesses coletivos essenciais, definidos publicamente, definidos legalmente, são o cerne desde o qual uma sociedade democrática é estabilizada, é constituída e dinamizada ao longo do tempo, sem os quais, como eu estou lhes dizendo, esses mesmos indivíduos sequer teriam condições efetivas de ser, de estar, de agir, etc. Ok? Um grande abraço e até a próxima.